estava lendo a Bíblia aqui agora, e aí eu fiz um mini estudo. Tem 3 coisas que o Espírito Santo, ele se agrada. Lá em Daniel, capítulo 6 e o verso 3, então diz assim: então o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes porque nele havia um espírito excelente. Que espírito era esse? O Espírito Santo. Escuta mais, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino, colocar como segundo. Então, quando uma pessoa tem o Espírito Santo, e aqui é Daniel na cova dos leões, quem tem o Espírito Santo é diferente. Uma vez eu tive um sonho, irmãos, que foi no mesmo sonho de Jesus que eu já contei nesse canal. Eu estava numa caverna, ela era escura, escuta só o que eu vou te falar aqui. E nessa caverna tava descendo um homem. Ele era meio magro e ele era meio calvo assim. E quando ele desceu, do outro lado eu vi os leões vindo na direção dele. E na hora que ele foi descendo, na hora aquele homem se ajoelhou e os leões se ajoelharam diante daquele homem. Porque quem tem o Espírito Santo, essa pessoa é diferente. E 3 coisas. A primeira coisa é: seja bem-vindo, Espírito Santo. Eu estava olhando um vídeo agora e essas 3 coisas eu comecei a refletir que é verdade. Porque quando a gente fala Espírito Santo, seja bem-vindo na minha casa, seja bem-vinda onde eu estou, o Espírito Santo se alegra. Tem gente que canta na igreja, tem gente que prega na igreja, mas nunca abriu a casa, nunca abriu a porta da casa e falou: Espírito Santo, seja bem-vindo. Quem sabe você nunca fez, mas hoje eu te desafio, fala aí onde você está. Espírito Santo, seja bem-vindo à minha casa, seja bem-vindo no meu quarto. Eu fiz isso aí hoje. Eu já fazia, mas às vezes a gente se esquece. A segunda coisa, e a gente precisa lembrar. Por isso que esse vídeo aqui não apareceu por acaso. Não é um vídeo da conspiração, mas é um vídeo que Deus enviou para você ver e fazer. O segundo é: eu preciso de ti. Tu já parou para pensar que eu já fiz isso muito, que às vezes a gente acha que a gente precisa agir no nosso braço. Não, porque o fulano fez isso, então eu vou lá, vou me vingar. A Bíblia fala que a nossa ira, a nossa vingança contra o próximo é um lixo perante Deus. Não vale para nada, é uma imundícia. Mas quando a gente é ser humano, a nossa natureza é assim. Mas quando a gente deixa o Espírito Santo, peraí, ele aconteceu isso comigo, eu vou entregar nas mãos de ti, Deus. Espírito Santo toma conta. Não é mais eu sou um vaso. Então eu preciso de ti, eu sou fraco, Espírito Santo. E o Espírito Santo vem e se apodera de você. Que nós somos apenas um vaso. Daniel, ele era assim. Ele era apenas um vaso. A Bíblia diz que Daniel se ajoelhava 3 vezes ao dia. Tá me entendendo? Então quando a gente fala Espírito Santo, seja bem-vindo, e eu preciso de ti, o Espírito Santo vem. Você consegue ver o Espírito Santo na pessoa. Tem coisas que a gente precisa sim se libertar e a gente não consegue. É pecados que a gente não consegue, mas quando a gente fala Espírito Santo, eu preciso de ti. Eu não sei se você hoje tem um pecado, mas se hoje você falar Espírito Santo, dobrar o teu joelho e falar Espírito Santo, eu não consigo me libertar disso. Mas eu preciso hoje de ti, me ajuda, Espírito Santo. E o Espírito Santo vem e te ajuda. A Bíblia diz que é Ele que leva nossas orações, é Ele que clama, é Ele que suplica. Por isso que a Bíblia fala: não entristecei o Espírito Santo, porque Ele é uma pessoa. O Espírito Santo é sensível, tem sentimentos. Por isso que, irmãos, vale a pena a gente falar essas palavras. Eu me lembro que antigamente eu limpava toda a casa só para ler a Bíblia e eu começava a glorificar a Deus. Eu falava, se eu não me engano, Espírito Santo seja bem-vindo, e ali ele habitava. Uma outra coisa que eu notei, que o Espírito Santo ele gosta do ambiente limpo. Daqui a pouco eu tô organizando aqui meu quarto, mas é uma coisa assim tão linda. Eu tô sentindo a presença de Deus nesse vídeo aqui. Outra coisa, a terceira é: eu quero ter por perto o Espírito Santo. Às vezes a gente passa por momentos, irmãos, que a gente acha que não vai conseguir vencer.
sabe? Mas quando a gente diz assim, Espírito Santo, eu quero te ter por perto, o Espírito Santo tá ali por perto para te consolar nos momentos ruins, nos momentos bons, nos momentos que tu não tem nada para comer, o Espírito Santo tá ali. Pera aí, eu vou tocar no irmão lá. Aí bate a tua porta, rancho, ou um dinheiro que você precisa, ou é a conta da água, da luz, o Espírito Santo ele provê. Esse vídeo aqui exatamente apareceu para as pessoas certas. Irmãos, não foi para qualquer um. Você está tendo essa honra de assistir esse vídeo. Hoje o Espírito Santo quer fazer morada no teu coração. Essas três palavras, seja bem-vindo, eu quero, eu preciso de ti e eu quero ter por perto. A gente vê as pessoas mais cheias do Espírito Santo na Bíblia, eles tinham tudo isso. Porque eles sabiam. E hoje, nos dias de hoje, a gente se esquece quantas pessoas cantam, pregam, mas elas falam sobre o Espírito Santo, mas muitas vezes elas não têm, elas esquecem de falar isso. E o Espírito Santo, ele se alegra quando você fala isso. Tá bom? Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Não se esqueça, reflita nesse vídeo. E faça, tá bom? Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Amém? Faça, tá bom?